Imagina acordar cedo numa manhã de agosto, colocar sua melhor roupa, pegar flores e ir visitar um familiar. Mas esse familiar não está em casa. Ele está em uma tumba esculpida na parede de uma pedra gigante. Ele morreu há 30 anos. E mesmo assim, você vai buscá-lo, limpa o rosto dele, troca a roupa dele e depois caminha com ele pela aldeia. Isso não é cena de filme de terror. Isso acontece todo ano. E acontece agora. Bem-vindo a Tanah Toraja, uma região montanhosa no interior da ilha de Sulawesi, na Indonésia. Um lugar tão isolado do resto do mundo que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Mas quem conhece nunca esquece. Porque em Tanah Toraja, a morte não é o fim de nada. É só uma mudança de endereço. Os Torajas são um povo de aproximadamente 1 milhão de pessoas. A maioria é cristã, mas misturada com crenças ancestrais muito mais antigas, chamadas Aluk Todolo, que em português significa simplesmente o caminho dos ancestrais. E esse caminho passa direto pelos mortos. Quando alguém morre em Tanah Toraja, o corpo não é enterrado imediatamente. Nunca. Primeiro, a família precisa planejar o funeral. E planejar um funeral Toraja é uma tarefa que pode levar anos. O motivo é simples. Um funeral aqui custa em média $50 mil. Para famílias mais ricas, o valor sobe para $500 mil. O salário médio de um indonésio rural é $2 mil por ano. Faça as contas. Então, enquanto o dinheiro não vem, enquanto os familiares que moram em outras cidades não chegam, enquanto os preparativos não ficam prontos, o corpo fica em casa, na sala, em um quarto separado, envolto em panos e tratado com ervas naturais para retardar a decomposição, mas tratado como alguém que ainda está presente. A família coloca comida na frente do corpo todo dia, traz água, traz cigarros, que era o vício favorito do falecido. Conversa com ele, pergunta como ele está, e acredita, com toda a convicção, que ele ainda ouve. Um homem Toraja que foi entrevistado por jornalistas disse o seguinte sobre o pai que havia morrido: "Eu trago comida para ele 4 vezes por dia, todo dia, porque eu o amo e o respeito muito." Para ele, o pai não havia morrido. Estava apenas doente. E ficaria doente até que o funeral fosse realizado de forma digna. Isso pode parecer perturbador. Mas espera, porque o que vem depois é ainda mais intenso. O funeral Toraja, quando finalmente acontece, dura de 3 a 5 dias. É uma celebração. A aldeia inteira aparece. Tocam músicas, dançam, sacrificam búfalos, que são os animais sagrados do povo. Quanto mais búfalos são sacrificados, mais alto é o status social da família. Um único búfalo albino pode custar mais de $40 mil. Sim, um búfalo. E as famílias às vezes venduram terras para comprá-los. Depois do funeral, o corpo é colocado em um caixão, levado para a rocha e enterra nas paredes das montanhas. Literalmente. Os Toraja esculpem túmulos diretamente dentro das pedras e penhascos, às vezes a 30 metros de altura. Em frente aos túmulos, ficam estátuas de madeira com o rosto do falecido, olhando para a aldeia para sempre. Elas se chamam Tal-Tal, e elas vigiam os vivos de cima. Mas mesmo enterrado na pedra, o falecido não descansa em paz por muito tempo. A cada ano, geralmente em agosto, começa o Manene. Em português, se pudéssemos traduzir, seria algo como o cuidado com os ancestrais. As famílias se reúnem, vão até os túmulos nas pedras, abrem os caixões e retiram os corpos. Não entram em pânico, não gritam, sorriem. Os corpos estão mumificados pelo clima frio e seco das montanhas e pelas ervas colocadas no momento do enterro. Alguns estão relativamente preservados. Outros são apenas ossos com pele ressequida. Mas para os Toraja, não importa o estado do corpo. O que importa é o amor. A família limpa o corpo com cuidado, lava o que for possível, penteia os cabelos que ainda existem, e então, com ternura, coloca roupas novas. Roupas que foram compradas especialmente para aquele dia. Às vezes colocam cigarros na boca, às vezes colocam óculos de sol, e depois tiram fotos juntos. Selfies com o bisavô, fotos de família com a avó que morreu há 25 anos, mas que está ali, de roupa nova, olhando para a câmera.
E então fazem algo que não tem equivalente em nenhuma outra cultura do mundo. Eles levantam o corpo e caminham com ele pela aldeia, em linha reta, porque acreditam que os espíritos só se movem em linhas retas, sempre em frente, nunca em curvas. É uma visita simbólica de volta para casa. O falecido, por aqueles minutos, passeia pelas ruas onde viveu, vê os lugares que amava, é carregado pelas mãos das pessoas que ainda o amam. E você sabe o que é mais impressionante de tudo isso? Não há tristeza no ar. Há alegria. As crianças correm, os adultos riem, contam histórias do falecido, lembram de momentos engraçados, comem juntos, bebem juntos, e depois, com cuidado e amor, devolvem o corpo para a tumba, até o ano que vem. Agora você pode estar pensando que isso é primitivo, que é uma forma de não aceitar a morte. Mas pensa comigo, qual é mesmo a diferença entre isso e visitar um túmulo, pôr flores, falar com a lápide e sentir que a pessoa está de alguma forma presente? A diferença é apenas o quanto você está disposto a assumir esse amor de forma concreta, física, real. Os Toraja não negam a morte. Eles só se recusam a deixar que ela apague as pessoas que amam. Tem um detalhe que a maioria dos artigos sobre os Toraja não conta. O ritual Manene começou, segundo a tradição local, com um caçador chamado Pong Rumasek, que viveu nas montanhas de Barupu. Certo dia, ele encontrou um cadáver abandonado embaixo de uma árvore, no meio da floresta. O corpo estava em decomposição, sem ninguém para cuidar dele. Pong Rumasek sentiu pena. Ele mesmo limpou o corpo, colocou roupas novas nele, prestou homenagem a um estranho, porque acreditava que todo ser humano merece dignidade, mesmo depois da morte. Conta a lenda que depois de fazer isso, suas colheitas ficaram abundantes. Sua vida ficou boa, e o povo de Toraja concluiu: respeitar os mortos traz bênçãos para os vivos. Hoje, famílias viajam centenas de quilômetros para participar do Manene. Parentes que migraram para Jacarta, para Bali, para o exterior, voltam todo agosto, porque perder esse ritual é, para eles, o equivalente a abandonar a família. Não importa onde você esteja no mundo. Em agosto, você volta para Toraja. Você volta para os seus mortos. Tanah Toraja é hoje o segundo destino turístico mais visitado da Indonésia, só atrás de Bali. Mas enquanto Bali atrai turistas com praias e festas, Tanah Toraja atrai com algo que nenhum outro lugar no mundo tem: a intimidade honesta com a morte, sem medo, sem disfarce, com amor. E talvez, só talvez, o jeito deles de lidar com a perda seja mais saudável do que o nosso silêncio cheio de dor. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre a morte, sobre amor, sobre o que significa honrar alguém que se foi, deixa o like. Compartilha com alguém que você ama, de preferência enquanto ele ainda pode ver. Até o próximo.